Olá, comunidade! Tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, sejam muito bem-vindos, e se você já faz parte da família, é muito bom ter você aqui de novo com a gente. Se você não só faz parte da família, como também colabora para manter o Apegados no ar, para a criação dos futuros episódios do Apegados através do apoia.se/apegados, a minha imensa gratidão. Vocês me ajudam a continuar com esse projeto que é tão importante para mim e para tantas outras famílias. E, gente, quando eu falo sobre um lugar seguro para sua família, eu falo isso com um pesar, porque quando a gente olha para a história da família, principalmente se a gente está falando de crianças e mulheres, o lugar mais perigoso para elas estarem é justamente na família, é em casa. São onde os casos de violência doméstica, de violência contra mulheres e crianças acontecem em grande parte. Então, eu sempre trago essa concepção de segurança porque nós precisamos estar atentos ao que acontece na família, porque, de fato, a família não é um lugar seguro para muitas mulheres, para muitas crianças. E hoje eu queria convidar o Zé Ricardo, que ele atua na pesquisa e na comunicação institucional do Instituto Papo de Homem, que é um instituto que eu admiro demais o trabalho deles. Me apaixonei pelo trabalho deles há muitos anos atrás, quando eu tive acesso aos documentários criados também pelo Instituto Papo de Homem. E é uma conversa urgente, porque nós estamos vendo níveis de feminicídio aumentarem, nós estamos vendo índices de violência sexual contra menores, né? A gente está falando de crianças e também mulheres e meninos também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós estamos vendo esse aumento crescente. Esse ano também surgiu todo um bafafá por conta da série Adolescência no Netflix, então ficou muito mais em evidência para muitas pessoas que não tinham acesso a essa informação o nível de misoginia que os adolescentes estão também recebendo através das redes sociais. Então é uma conversa urgente. E eu sei que grande parte do público do Apegado são mulheres, mas a gente precisa conversar com os homens. Então, desde já, eu quero agradecer, Zé, por você ter aceito o nosso convite e ouvir de você como foi a sua trajetória e como foi a trajetória também do Instituto Papo de Homem, como que ele nasceu e como que você chegou nesse lugar, antes da gente entrar um pouquinho nas perguntas de hoje. Fala um pouquinho sobre você e sua trajetória. Oi, pessoal. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. É um projeto maravilhoso, onde a gente tem a oportunidade de gerar reflexões que são fundamentais para a nossa família, para a gente, para a nossa própria vivência, hein? E trazer um assunto tão importante dentro dos contextos que a gente está vivendo hoje, porque se a gente está gerando tanta conversa sobre tantos temas que estão relacionados à nossa realidade imediata, o tema das masculinidades é fundamental porque ele está na base de muitos desses assuntos, né? Se a gente pensa em violências, infelizmente a gente tem uma atuação masculina muito efetiva nesse lugar, né, de quem comete uma boa parte das violências. No lugar também, o homem também está no lugar de quem sofre um volume muito grande de violências. Então, por isso é fundamental a gente gerar esse tipo de conversa e eu fico muito feliz desse tema estar aqui e está sendo abordado com tanto respeito, tanto cuidado. Zé Ricardo Oliveira, essencialmente ele é um comunicador de Salvador, né, da Bahia. Hoje ele tem 46 anos, ele é pai, está se preparando para se tornar avô aos 46. E a minha entrada nas discussões sobre masculinidades, ela vem de um desdobramento de outras reflexões. Inicialmente das reflexões sobre as necessidades humanas, porque antes de entrar nas masculinidades, as minhas rodas de conversa eram muito para entender mais sobre nós enquanto seres humanos, como que a gente pode atuar na sociedade, agindo como um agente transformador da sociedade, né? E depois vem um outro assunto, que são as questões de raça. Elas entram primeiro, antes das masculinidades, eu enquanto homem negro, de pele clara,
mesmo o homem negro de pele clara sofrendo uma série de violências. Eu precisei mergulhar nessa temática para me entender mais, para entender mais o que acontece na sociedade quando a gente fala sobre esse assunto. E a partir daí, quando a gente começa a entender como se dão as violências contra pessoas negras, eu tenho um contato direto com as masculinidades. E aí eu preciso voltar no tempo para pensar como que essas masculinidades, nesse assunto que chega agora, como que ele conversa com tudo que eu já vinha estudando antes sobre as relações humanas, depois sobre questões de raça. Então, como é que eu faço tudo isso funcionar? Então, hoje, eu me apresento como um homem pesquisador sobre questões de raça e masculinidades. Então, eu promovo a intersecção entre os dois temas, mas também entre masculinidades e cultura. E é aí que eu chego no Papo de Homem. Eu entro no Papo de Homem para trabalhar num projeto muito específico, que é o projeto Meninos, Sonhando os Homens do Futuro. Esse projeto é um projeto que visa olhar, se aprofundar na realidade de meninos de 13 a 17, meninos adolescentes. A gente vai falar mais sobre esse projeto mais para frente. Mas eu entro com a função de observar as questões de raça, pensar questões de gênero e pensar questões de orientação combinadas, né, para garantir diversidade ao projeto. E eu me apaixono tão grande e tento me aproximar tanto desse assunto que eu acabo entrando em outras áreas do próprio projeto e também do Instituto. Então, eu passo a trabalhar na área de pesquisa e também na área de comunicação, com foco na comunicação institucional. Isso tudo para falar também sobre o Instituto, que é quem acolhe essas minhas características, essas minhas potencialidades, mas é um instituto que já existe há 18 anos, quase 19. São 19 anos trabalhando masculinidades. Começa como um blog, como um experimento ali para comunicar, para observar assuntos que permeiam o universo masculino, muito relacionado a lifestyle. Com o passar do tempo, começam a surgir necessidades muito específicas de aprofundamento e crítica aos comportamentos masculinos, né? Então, o Instituto começa a enveredar pelo lado da pesquisa, aí sim se torna instituto, e a partir do momento que mergulha, né, também nesse universo da pesquisa, surgem projetos que ajudam a gente, tanto com dados, a refletir sobre masculinidades, tanto a partir de dados, como a partir do diálogo mais direto. E aí surgem diversas peças, né, digamos assim. Então, tudo isso começa em 2015 com o primeiro projeto que é Precisamos Falar com os Homens, que é um mergulho ali sobre violência de gênero, né, majoritariamente. E aí é uma pesquisa que transforma também em documentário. E aí depois, né, em 2019, O Silêncio dos Homens, também seguindo o mesmo... Maravilhoso. Maravilhoso, né? Seguindo o mesmo projeto, o mesmo processo de pesquisa de dados, gerando também discussões, documentários. E o Silêncio dos Homens, ele tem uma característica que é um projeto que funcionou no período de pandemia. Então, ele é um projeto que ouviu 45 mil pessoas. Foram 45 mil pessoas respondendo as perguntas. E essas perguntas, elas formam a base do que se torna o documentário. Só que quando a gente finaliza o Silêncio dos Homens, fica um incômodo, uma pulga atrás da orelha, porque a gente ouviu ali, a partir das experiências de diversos homens, que muitas das dores que a gente carrega hoje são dores oriundas da nossa adolescência, da nossa infância. E aí surge o start do terceiro projeto de pesquisa, que é o Meninos Sonhando os Homens do Futuro. Se os homens disseram, né, que muitas das suas dores estão lá no passado, na infância e na adolescência, por que não voltar para essa fase da nossa vida, né? E aí daí surge o terceiro projeto, que é onde a gente está trabalhando hoje. Estamos trabalhando nele atualmente. Perfeito, eu não consigo parar de pensar no perfect timing, né? Porque a gente vai falar justamente sobre isso. E aqui no Apegados a gente fala muito sobre as nossas dores da infância e como que podemos quebrar ciclos. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa possibilidade para os homens também de quebrar ciclos. Mas antes de a gente entrar um pouco nisso, o que é que ser homem significa para você? Queria começar com essa pergunta, considerando, né, as diversas influências sociais, culturais que moldam essa identidade na atualidade. O que é que significa ser homem?
O Instituto PDH também promove uma série de rodas de conversa, workshops, sempre a partir da temática das masculinidades. E essa é uma pergunta que a gente geralmente abre os nossos treinamentos, perguntando para os homens presentes, né, para eles, o que é ser homem. E eu leio tanto, pesquiso tanto, dialogo tanto, ouço tantos homens falando, mas eu vou te dizer que eu não sei o que é ser homem. Ser homem pode ser muitas coisas. E quando a gente fala sobre o que é ser homem, a gente está falando de diversas possibilidades de ser. Então não dá para a gente resumir num lugar só. Talvez a gente pudesse dizer Sim. que ser homem é ser múltiplo. Ser homem é exercer masculinidades diferentes. Ser homem é entender sobre a sua responsabilidade social e entender que pode fazer parte de uma transformação social ainda mais forte, ainda mais efetiva. O ser homem pode ser muitas coisas, mas eu não consigo te gravar uma resposta do que é ser homem, porque quando a gente mergulha no universo da pesquisa, e eu falo da pesquisa não somente pensando na teoria, mas no próprio diálogo, é muito difícil cravar uma resposta do que é ser homem. Mas tudo isso que você disse é tão maravilhoso quando pensamos em multiplicidades, porque a concepção de homem, pelo menos do que a grande massa entende, é muito pequena. É aquele homem macho. A maioria das vezes, essa é a definição. É alguma coisa relacionada com o homem macho. E quando você fala em multiplicidade, e como é difícil também de me falar, né, uma definição, isso é muito, muito bacana começarmos com essa concepção, porque não é só o homem macho, são tantas outras coisas, são tantas outras possibilidades, e tudo isso nos constitui humanos, né? Se você fosse perguntar também para mim o que significa ser mulher para você, eu diria também a mesma coisa. Nossa, são tantas coisas dentro de um nome, não é só a mulher feminina da cozinha, da casa. São tantas outras coisas. E a gente começar a conversa com a ideia de que masculinidade, ser homem, é considerar a multiplicidade, já é muito bom, já é um excelente começo, porque saímos daquele mindset, da concepção de que é uma coisa só. É homem com H, é o homem macho. E é por isso que a gente sempre trata no plural, né? Tudo que a gente, toda a nossa conversa, ela gira em torno das masculinidades, sempre no plural, justamente para demarcar, para reforçar que não existe uma masculinidade só. E talvez o problema da nossa sociedade esteja justamente aí, porque Sim. tudo gira em torno de uma masculinidade padrão. E essa masculinidade padrão tem trazido algumas questões assim que a gente vai poder conversar hoje. Sim, muitas mães chegam para mim, entram em contato comigo através do Apegados para falar sobre os pais dos seus filhos, né? Elas estão sempre muito mais envolvidas no processo de mudança, mas acabam encontrando resistência por parte dos parceiros. Uma queixa constante é que esses pais, eles são distantes emocionalmente, muitas vezes explosivos, acabam perpetuando ciclos de violência na família e não consideram que precisam de ajuda. Acham que falar sobre ou buscar ajuda não é necessário, é besteira. E aí me vem o questionamento: qual você considera ser o melhor caminho para chegar a ter esses homens, para ter essas conversas? Como nós podemos instigar a reflexão sobre a masculinidade na paternidade? Olha, caminho, eu acho que não existe um caminho. Eu acho que cada história, cada relação familiar, cada relação de parceria, seja entre homem e mulher, seja entre dois homens, seja parte dessas novas configurações, sempre vão haver caminhos diferentes. Eu acho que cada história dessa ela vai permitir um caminho. Ontem, por exemplo, nós ouvimos, né, dentro de uma atividade que nós realizamos, nós ouvimos um homem falar, um homem hétero, cristão, pai, né, de dois filhos, relatando que ele começou a mudar porque a esposa dele foi insistente em determinado assunto e continuou tratando com ele, conversando com ele sobre questões de pessoas de diferentes orientações sexuais, né? Próximas, de relações próximas. Então ele diz que ele muda a partir do momento que a esposa insiste e conversa com ele sobre o mesmo assunto, né? Pacientemente conversando, mas cada história vai ser uma história. E eu acho que aí é que está o X da questão. Não é porque a minha irmã, vivenciando o casamento dela, encontrou um caminho que eu vou observar e vou repetir aquele caminho.
Não, o ideal é, a partir conhecendo esse homem com quem eu convivo, seja ele o pai, o marido, o filho, o irmão, o cunhado, enfim, conhecendo essa pessoa, eu começo a identificar como aproximar ele dessas pautas que eu preciso que ele entenda, que ele abra mais os olhos, que ele abra o coração. Né? O homem tem uma questão que é a gente, de uma maneira geral, tenta se colocar muito distante das pautas, por exemplo, sobre grupos minorizados. Mas pensando no padrão, né? Quando a gente fala para esse homem sobre pautas de diversidade, talvez ele nunca tenha se sentido obrigado ou instigado a pensar sobre isso. Mas, por exemplo, ele talvez não pense em dois pontos que é o etarismo, ele vai ter, em um determinado momento, ele vai se tornar uma pessoa idosa, e aí ele vai fazer parte desse grupo minorizado, né, de um grupo minorizado, que é das pessoas idosas, e o outro aspecto é a partir das intempéries da vida, né? De repente, esse homem sofre um acidente e se torna uma pessoa, talvez não necessariamente um acidente, mas uma questão de saúde mesmo, e ele se torne uma pessoa com deficiência. Então, enquanto ele não se torna um homem idoso, enquanto ele não se torna uma pessoa com deficiência, em muitos casos, a gente não vai generalizar, mas em muitos casos, as pautas de diversidade, as pautas relacionadas a grupos minorizados ficam distantes. Então, por isso que eu digo, cada caminho é um caminho, é a conversa, é o diálogo. E essa conversa, o diálogo, ela interfere diretamente nas masculinidades, na paternidade, né? Nas paternidades, eu diria no plural também, que existem diversas formas de paternar. Então, falar sobre esse assunto dentro das paternidades, falar sobre masculinidades, também são caminhos que precisam ser pensados. Mas, primordialmente, esse homem que vai conversar sobre masculinidades, ele precisa fazer uma super reflexão sobre ele mesmo, sobre os comportamentos, sobre o papel social dele, para que ele possa contribuir mesmo para o desenvolvimento desse outro menino, né? Desse menino, desse jovem. E muitas vezes também das meninas, porque elas não Sim. escapam, né, desse assunto quando se tem de um lado uma figura paterna, né, e do outro lado essa criança ou esse jovem. Então, esse homem ele precisa entender quem ele é, qual o seu papel social, como que ele se aproxima dessas pautas para ir construir essa ideia de masculinidade transmitindo na paternidade. Porque a gente está falando de meninos, hoje, os meninos eles estão sofrendo muito com a forma como eles são criados. De um lado, a gente tem meninos que falam para a gente nitidamente que não sentem que são vistos, meninos que não sentem amor, principalmente amor paterno, e outro grupo de meninos que não tem a representação paterna. Né? Então, os meninos estão sofrendo com consequências das masculinidades. Então, se a gente não começa fazendo exercício interno para depois conversar com esses meninos de maneira sadia, deixando nítido para esses meninos que existem diversas maneiras de ser homem, está correndo um risco muito forte aí de afastar, pensando no lugar da figura paterna, de afastar o menino dessa Sim. figura, né? Porque eu, criado a partir de uma paternidade conservadora, transmito também uma paternidade conservadora, e em vez de aproximar o menino de mim, eu estou afastando cada vez mais, né? Porque eu não fiz o exercício de entender se essa paternidade conservadora faz realmente sentido ou se faz sentido também ter uma paternidade com um olhar mais múltiplo e mais acolhedor. Eu tenho algumas reflexões a partir do que você disse, e uma das primeiras coisas que eu pensei te ouvindo é o quão historicamente empobrecido é o universo emocional, a alfabetização emocional masculina, né? Porque justamente dentro dessa paternidade tradicional, não se era ensinado a falar sobre emoções, a traduzir emoções, era tudo muito na frieza. E a única, talvez aí, emoção permitida dentro desse universo masculino é a famosa raiva, né? A maneira como se transmite emoção. Ou raiva, ou indiferença, frieza, tá muito dentro desse ciclo, assim, bem empobrecido mesmo emocionalmente. E aí, uma outra coisa que eu pensei enquanto você falava é que, e isso tem até memes na internet sobre, que é o mesmo pai que vai dar um carão, como a gente diz no Nordeste, né? Vai dar um carão na filha menina. E aí ele vai lá, docinho e etc. É mais carinhoso, mas quando chega no menino,
é grosseiro, mesmo na paulada, né? Então, até a maneira como esses meninos dentro de casa estão percebendo também essa diferença. Poxa, o meu pai ele consegue ser um pouco mais carinhoso com a minha irmã, por exemplo, mas comigo é só paulada, é só grosseria. Os meninos já recebem esse modelo de masculino dentro de casa e acaba que eles criam ressentimento em relação às mulheres, porque que não pode ser assim comigo também, mas como é o modelo que eles têm. É o modelo que eles recebem. Então, qual é, na sua concepção, e através do trabalho que o Instituto faz com esses meninos, o que é que vocês acreditam que seja o maior desafio enfrentado pelos pais que muitas vezes eles querem mudar os comportamentos, eles querem quebrar ciclos de violência, mas por algum motivo eles não conseguem. E como que a gente pode apoiar esses homens que estão nesse processo de transformação, que querem mudar? Como que nós que estamos ao redor participando desse processo, como coadjuvante, no caso, né, a mulher, a esposa, a mãe, enfim, como que a gente pode apoiar esses homens dentro desse processo? Porque eu já precisei sentar com meu marido muitas vezes e o meu marido, ele é respeitoso, carinhoso, ele é extremamente carinhoso com a nossa filha, mas por diversos momentos eu tive que sentar com ele e dizer, olha, isso daqui foi violento. Apesar de você não ter percebido, né? Foi violento, não foi legal. E a gente precisa estar sempre trazendo isso para a consciência quando acontece. E eu também entendo que muitas mulheres não têm nem esse espaço de falar. Carol, se eu falo, se eu coloco um limite no meu marido, se eu digo alguma coisa assim, piora. Piora e eu corro o risco de levar esporro, de apanhar. Então, é muito complexo, é muito difícil. Como que a gente consegue apoiar e o que é que você vê que realmente é o maior obstáculo para esses homens? Gente, é tanta coisa, são tantos obstáculos, são tantas questões. Eu diria assim que um problema inicial é a nossa falta de repertório. Então a gente não tem letramento emocional mesmo, você bem acertou. A gente não tem letramento emocional. Desde criança, os homens, eles aprendem que tudo passa pela raiva. Tudo passa pela raiva. Se você está triste, você se torna agressivo, passa pela raiva. Se você perde algo, você fica com raiva. Se você vence, você comemora com raiva, você comemora batendo com força um no outro. Não tem o abraço do carinho, da felicidade. É por meio de alguma manifestação violenta de toda forma, né? Então a gente cresce sem saber dar nome a nada. E a gente se torna os homens que nós nos tornamos hoje justamente porque a gente não sabe explicar o que a gente está sentindo. Ou a gente não aprende, ou nos negam o ensino, cobram que a gente tenha essa postura violenta. E aí se torna uma necessidade de reprodução da violência. Se eu não respondo com violência, eu não sou visto como homem. E tem um conceito que a gente utiliza muito, que chama caixa dos homens. A caixa dos homens, ela é uma alegoria para a gente pensar assim. Para ser homem, você tem que corresponder a uma série de características. Tem que ser pegador, tem que ser sexualmente ativo, tem que ser hétero, tem que ser machão, tem que ser forte. E aí eu tô falando, tem que ser forte emocionalmente. Você não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, e aí vai. E aí você tem lá milhões de características dentro dessa caixa. Você tem que gabaritar todas para ser homem. Se você não gabarita alguma delas, aí alguém fala, mas será que é homem mesmo? E aí tem um detalhe, que os homens não querem, nós homens, a gente não gosta de ser questionado do lugar que a gente está. Não quer que a nossa masculinidade seja questionada. Então, para não dar margem, a gente reforça esse comportamento duro e violento. E aí, isso toca direto em uma das perguntas que você traz, de como é que apoia os homens que querem mudar, porque também tem uma parte que não quer mudar. Ou que, não é que não quer, desculpa. Está nesse lugar, se sente preso a essa caixa, que eu também chamo de prisão sem grades, né? Tá dentro dessa prisão, tá preso. Porque tá todo mundo cobrando dele que ele seja isso. E tem outras características que são mais faladas, que é o provedor, ele tem que trabalhar, ele tem que ter saúde, não pode ficar doente porque ele tem que trabalhar, e se ele fica doente, isso não é coisa de homem, tá, se vai ao médico também é questionado. Então, o homem precisa estar nesse lugar. E não é que essas características elas sejam de todo ruim, não é. O grande problema é que eu estou tão preso a isso e tenho que ser tudo isso ao mesmo tempo que eu começo a adoecer, porque não dá para dar conta de tudo isso e ter saúde mental ao mesmo tempo. Então eu começo a adoecer e aí, como é que eu resolvo isso?
usando a raiva novamente. A raiva ela se torna o tônico, né, dessa movimentação masculina, de um padrão de masculinidade. Então a gente precisa pensar o seguinte: como é que eu apoio? Como é que porque são dois caminhos. Como é que eu vejo esse homem e tento ajudar ele a sair desse lugar de autocobrança, de cobrança, buscando o letramento. E aí você falou de situações de mulheres que não têm espaço para falar porque são agredidas, são violentadas. Aí, nesses casos, que são casos mais críticos, eu acho que essas mulheres precisam encontrar qual o caminho a partir dessa experiência. Qual é o ponto sensível? Por onde eu começo a introduzir essa conversa? Né? Identificar dentro dessa realidade, ajudando esse homem a refletir sobre si próprio. Talvez esse seja o caminho. Eu nem questionar e dizer para ele: olha, isso aqui foi machista, isso aqui foi racista, isso foi homofóbico. Não, mas fazer ele refletir sobre ele mesmo. Porque daí é que começa todo o processo. Né? Começa com esse processo de autorreflexão para daí gerar uma outra mudança. Mas, por outro lado, a gente vai ter outros homens que já começaram o processo de autorreflexão, que querem mudar, que a família sabe, tem diálogo, mas ao mesmo tempo tem uma pressão para que ele corresponda às características daquela caixa. Então, como é que faz? É também levar esse homem para o processo de autorreflexão e principalmente para o diálogo. Porque se já tem uma reflexão, se já tem uma abertura do lado deles, é ir para o diálogo. E uma coisa que a gente tem feito dentro do Instituto, por que a gente consegue conversar com tantos homens e tantos homens tão diferentes? Porque a gente não aponta dedos. Não adianta apontar dedo. A gente sabe que está cometendo alguma coisa que talvez não seja muito bacana. Então não adianta apontar. É sentar e dialogar. Né? Dentro das possibilidades, dentro das aberturas, sentar e dialogar. O diálogo ele tem sido fundamental nos nossos processos reflexivos, nos grupos reflexivos. Eu promovo rodas de conversa com homens já há bastante tempo, já são mais de 20 anos realizando rodas de conversa. Tem eu ajudo a conduzir um coletivo de masculinidades negras, que é o Pluriversais, que esse processo do diálogo foi o primeiro lugar que eu vi assim que dá para você falar diretamente sobre determinados assuntos, mas respeitando e acolhendo. Porque se você respeita e você acolhe aquela pessoa, porque o homem que comete uma determinada violência, ele não está fazendo aquilo simplesmente porque ele acha bonito. Tem alguma dor, tem algum problema, tem alguma questão que não foi resolvida. Então, por meio do diálogo, a gente consegue chegar nesse lugar, né, e identificar ou fazer com que ele identifique essa dor e a partir daí a gente ter cada vez conversas mais abertas, mais sinceras, até ele chegar nesse lugar de repente, um aliado das pautas de grupos minorizados, né? Um aliado das pautas das mulheres. Então, para a gente chegar nisso, precisa do diálogo, mas um diálogo compassivo, sem apontar dedos, e isso não é passar pano, é a possibilidade de gerar diálogo e, ao mesmo tempo, gerar reflexão. Porque a gente sabe que tem dores que estão sendo causadas, os homens estão sentindo isso. Se a gente for olhar para os dados, os índices de suicídio, os índices de tentativa de suicídio e de eficácia são dos homens. É uma grande maioria dos homens. Então, está todo mundo sofrendo, os homens estão sofrendo com isso também. Sim. E são formas muito mais violentas, né? Diga-se de passagem, quando a gente compara suicídio entre mulheres. Exato, porque diz que os dados de tentativas de suicídio, os maiores índices são de mulheres, mas os de eficácia são dos homens, porque nós utilizamos métodos mais violentos, né? Então, por isso que os maiores índices de suicídio, infelizmente, são os homens. Essa questão de não apontar dedo, ela é tão crucial e talvez em todas as comunicações, em todas as formas de uma busca de mudança eficaz, porque quando nós apontamos o dedo, naturalmente, o sistema nervoso da outra pessoa vai entrar num modo reativo. E quando a gente entra num modo reativo, não existe muito espaço para reflexão. Nosso córtex pré-frontal, ele está preparado para defesa. Então, não tem reflexão, ponderação. Tem me defender. Eu preciso me defender. Então, nada chega de forma eficaz, porque a pessoa já se prepara para se defender e não escuta o que você está dizendo. Quando você fala de uma conversa compassiva, que não é o mesmo de
passar a mão na cabeça, né? Mas é uma conversa aberta. É muito importante nós entendermos, e eu já falei isso aqui algumas vezes no Apegados, que todo abusador ele é abusado de alguma maneira, para trazer essa concepção de que as pessoas que causam violência são de alguma forma violentadas, seja por uma emoção que elas não conseguem identificar, que elas não conseguem fazer sentido, uma violência sofrida na infância que perpetuou nesses comportamentos porque aquele menino precisou desenvolver mecanismos de defesa na infância para sobreviver e aí continua perpetuando isso na vida adulta. Naquele momento da violência sofrida, aquele mecanismo ele era aceitável e compreensivo, só que com o passar do tempo, você sai da situação de perigo, mas continua reproduzindo aquele mesmo comportamento, porque foi um comportamento aprendido que o cérebro entende, me salvou, né? Me tirou dessa situação de risco. E, de novo, volta para a raiva, porque muitas vezes é a raiva que nos tira de certas enrascadas, principalmente quando a gente está falando do masculino, né? Dos meninos, do mundo dos meninos. Quando você fala desse novo projeto, eu fiquei super curiosa para saber a que pontos vocês estão, né? Quais são as dores mais comuns quando se olha para esses meninos na infância que eles sofreram e que acaba sendo perpetuado. E na sua experiência, quais são os benefícios de uma paternidade presente e emocionalmente disponível? É porque eu vejo que muitos desses ciclos de violência podem ser cessados, mitigados, se nós nos tornamos mais presentes e emocionalmente disponíveis. E quando eu digo nós, eu também incluo a mãe, mas principalmente essa figura paterna na vida desses meninos para servir de modelo. É importante trazer esse ponto que você trouxe, assim, esse complemento, porque a gente fala muito de paternidade presente, mas é uma paternidade presente, ao mesmo tempo emocionalmente disponível, porque dentro desse padrão, né, da caixa dos homens, por exemplo, um pai presente, ele vai ser o homem que provê, ele pode ser visto, né? Ah, eu estou provendo, então eu estou Uhum. presente. Ah, eu sou o que resolve as coisas. Então eu estou presente, resolvendo. Eu não estou deixando minha parceira, meu parceiro, meus filhos sozinhos. Eu tô aqui, ó. Tá vendo que eu tô aqui? Se faz presente de alguma maneira. O que não seria de todo ruim. Mas o X da questão, quando a gente fala sobre o emocional dos meninos, é o emocional dos pais. E a gente, nessa pesquisa, a gente identificou muito, tanto em dados, como nas conversas, sobre os impactos dessa ausência da figura paterna. E aí, se tem uma ausência, tem também uma quase não referência do emocional, por exemplo. Então, esses são pontos que a gente precisa ficar atentos, né? Porque a gente tem muito do ah, não, a criança precisa do contato com a mãe, né? O recém-nascido, o bebê. E aí depois a gente vai falar que não, porque a mãe tem, a mulher é quem cuida, como se a mulher nascesse com um chipzinho inserido, que é o chip da cuidadora, como se só a mulher pudesse exercer esse papel de cuidado, né? E a gente vai crescendo, justificando sempre, delegando à mulher esse papel de cuidado, quando na verdade precisa ser de todos. E é a partir do cuidado que a gente expressa o que a gente sente. Né? Muitas vezes eu não consigo traduzir em palavras. A minha família, por exemplo, a minha família nunca falou eu te amo. Nunca. Nunca. Desde criança, assim, eu nunca ouvi um eu te amo, nem do meu pai, nem da minha mãe. Porque a grande preocupação da minha família é uma família periférica, né? No caso da minha família, do lado materno, uma família afro-indígena, do meu lado paterno, uma família que vem de uma condição um pouco melhor, mas ao mesmo tempo com uma criação dura, extremamente dura, e justamente a geração do meu pai, a geração que não goza do benefício financeiro que a família tinha, então se torna tudo muito uma corrida pela sobrevivência. É o que eu vi desde criança. Né? Eu vi desde criança uma corrida, uma guerra pela sobrevivência da minha família, das outras famílias todas, dos meus amigos, enfim. Então, o eu te amo não tinha espaço. Mas tinha outras maneiras da minha mãe e da família da minha mãe, que foi quem cuidou de mim e das minhas irmãs, de demonstrar esse eu te amo. Era no final de semana, quando tinha um dinheirinho, fazer uma comida um pouco mais gostosa, comida Uhum. diferente.
Era uma vez, quando tinha um dinheirinho, poder fazer um passeio todo mundo junto. Era a minha avó cuidar, saber como é que a gente estava, se já tinha tomado banho, se já tinha se alimentado. Era cuidar para que a gente fosse para a escola com o uniforme limpo, cuidado. Muitas vezes a gente era orientado a limpar, lavar e cuidar, mas ao mesmo tempo tinha esse cuidado. Então tinham outras maneiras de expressar esse eu te amo, né? E aí o eu te amo entra agora com todo mundo adulto, eu já com 30 anos, a gente começa a praticar isso e o eu te amo passa a ser algo presente. Mas pensando assim, que o menino, o jovem, ele precisa, assim como a menina também, que a gente também vai dizer que é coisa da menina é o sentimento, mas o menino precisa dessa referência do carinho e do cuidado. A primeira coisa que a gente identificou na nossa pesquisa foi justamente que os meninos eles não se sentem amados pelo pai. Ele não tem certeza se são amados pelo pai. Em alguma proporção, né? Eles não têm essa certeza. E isso é muito duro de ler pensando na realidade dos meninos de hoje, mas isso já explica muita coisa. Somando muitos desses dados que a gente levantou, o que a gente percebe é que os meninos eles não estão sendo vistos. Eles não se sentem vistos. Se eles não se sentem vistos, eles não se sentem presentes ou existentes. É como se deixa eu me virar porque sou eu por mim mesmo. É óbvio que a gente vai ter aí uma série de arranjos familiares, de formatos familiares, que demonstram sim carinho, demonstram sim acolhimento, mas aí a gente vai ter um outro aspecto que é a experiência desse menino na rua com outros meninos. Ele pode ser o melhor filho em casa, ele pode ser o melhor aluno da escola, mas se quando ele sai, ele encontra um ambiente violento, ele vai reproduzir as violências também, porque senão ele não sobrevive. Exato. Eu trago também uma experiência pessoal nesse sentido, que é eu apanhava na rua por eu ser um menino calmo, tranquilo, amoroso, atento às coisas da família. Eu virava piada, eu apanhava. O que chamava de bullying para mim nunca foi bullying, sempre foi uma perseguição mesmo. Então eu tinha, para me proteger, reproduzir a mesma violência que estava sendo cometida contra mim. E aí chega um determinado momento que o meu comportamento violento da rua reflete em Sim. casa. Então é nesse ciclo que o menino tá. E hoje, com a tecnologia, utilizando de outras coisas para fugir disso. Porque talvez eu em casa não tenha o melhor ambiente, na rua não tenha o melhor ambiente, para onde é que eu vou? Para o virtual. E aí a gente também trouxe uma série de informações nesse sentido, do quanto que esse mundo virtual está afetando diretamente, né? Talvez não somente o mundo virtual, mas a facilidade de uso do celular, o acesso à internet, está levando esses meninos, está permitindo esses meninos seguir por determinados caminhos, que são caminhos que vão trazer consequências. A gente tem muitos meninos sofrendo aí por vício em pornografia, vício em celular, vício em games. E aí a gente está falando também dos bets, muitos meninos viciados nesses joguinhos. Então, gente, a realidade é, se a gente não olha para os meninos e demonstra, faça com que eles percebam que a gente está olhando, que a gente tem cuidado, que a gente quer cuidar, os caminhos vão ser esses. E a gente vai ter um ciclo de repetição de masculinidades violentas afetando a sociedade de novo. A gente usa muito a ideia de que os jovens de hoje são o futuro, são o amanhã. Mas que amanhã é esse que a gente está construindo? Que futuro é esse? Porque a gente está deixando eles sozinhos. A gente não está cuidando da maneira devida, né? A gente está entregando um celular para uma criança. Será que isso é a maneira devida? Esse é o cuidado? Essa é a melhor forma de cuidar? Sim. Né? Então, a gente está permitindo que essa geração ela reproduza as mesmas violências que a gente viveu e que a gente reproduz. Por isso que eu insisto na questão do olhar, do cuidado. Meninos e meninas, adolescentes, precisam entender que estão sendo vistos. A gente tem uma série de urgências nossas e a gente está privilegiando somente as nossas urgências e não está olhando para as urgências deles. É fácil coordenar tudo isso? Não é. Não é fácil. Mas é possível. A gente vai entendendo o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade, vai conversando, não se obrigando a reproduzir os comportamentos. Ah, porque o pai de fulano age assim. Ah, porque a mãe de fulano age de tal jeito. Não precisa reproduzir fórmulas. A gente, dentro da nossa família, ouvindo especialistas, ouvindo outras histórias, mas entendendo como conduzir dentro da nossa família
né, principalmente demonstrando para esses jovens que a gente está aqui para apoiar, que a gente está aqui para dar suporte, que a gente está olhando para eles e que a gente tem carinho. Demonstrar carinho, eu acho que é fundamental, e aí no achar, no sentido do que eu penso mesmo, não é dado de pesquisa, não é leitura de conteúdo, mas é a expressão do carinho. A expressão do carinho muda muita coisa, gente. A gente está falando de, Zé, mas você está falando de uma coisa aí que é muito piegas. Não é piegas, não. A gente precisa entender, sentir que a gente está sendo cuidado. Muitas vezes a gente não quer um acolhimento, um cuidado, um carinho. A mesma coisa acontece com os jovens, com as crianças e com os jovens, acho que numa dimensão muito maior do que a nossa. Se a gente demonstra carinho, se a gente demonstra cuidado, se a gente expressa isso nas nossas palavras, isso toca. E nos momentos cruciais, eles vão entender que nós somos portos seguros e vão recorrer a gente. Se um jovem se envolve em algum tipo de violência e não recorre a ninguém, a nenhum adulto, é porque ele deve estar, muito provavelmente, sem referência. E essa não referência foi uma outra informação que a gente levantou na pesquisa. São dados que a gente vai explorar mais para frente, mas é entender que os jovens, uma das principais referências dos jovens não é o pai, mas são outras pessoas, pessoas influenciadoras. A referência dos jovens são pessoas influenciadoras, não é o pai, não é a família. Não é o pai, não é o tio, não é o avô. Uma das maiores referências são os influenciadores que ele segue. Então, quem cria o meu filho é uma pessoa desconhecida, é o influenciador que cria o meu filho. É forte, mas é o que a gente traduz quando lê esse dado. É a realidade, infelizmente. Eu também recebo muitos pais de adolescentes que muitas vezes falam para mim, Carol, eu nem entendo o que é que eles querem dizer. Quando meu filho começa a falar comigo, muito das gírias eu não entendo e parte de um lugar de muito julgamento do pai. Né? Poxa, por que não consegue falar direito? Poxa, por que isso? Por que aquilo? Sempre com esse olhar de julgamento. E o adolescente ele escuta isso. Ele escuta esse julgamento, ele sente esse julgamento e ele sente que muito do que ele tem para dizer não é bem visto. Os pais não querem ouvir. E aí ele se cala, e aí ele vai falar para quem quer ouvir, que parece querer ouvir, né? Que muitas vezes é em grupos de rede social, é em games e etc. E quando você falou da sua experiência pessoal, eu também tenho uma experiência pessoal do meu avô, inclusive. Meu avô, ele foi a minha figura paterna. E ele, muito pertinho já de morrer, eu ia visitá-lo no hospital sempre, comecei a pesquisar um pouco mais sobre a vida dele, a história dele, porque ele veio do interior do Ceará, né, de um lugar assim realmente muito remoto, muito pobre, e a família dele também era nesse sistema de sobrevivência. E quando você está num sistema de sobrevivência, é importante a gente dizer, não tem espaço para muito carinho, afeto, porque as pessoas estão em estado de sobrevivência. A gente precisa sobreviver. Então não tem muito espaço para outra coisa a não ser lutar por sobrevivência. E aí, ele também nunca recebeu um beijo da mãe, nunca ouviu eu te amo. Ele disse que a única vez que ele beijou a mãe foi quando a mãe estava morta no caixão. Foi o único beijo que ele conseguiu dar em sua mãe. E ele não conseguia, apesar de ser muito carinhoso e atencioso com os netos, ele não conseguia dizer eu te amo. Ele demonstrava de outras maneiras. E aí, um certo momento da minha adolescência, eu comecei a falar, vô, te amo, porque eu também não conseguia falar muito. Aí eu vou praticar com meu avô. Vô, te amo. Aí ele respondia, nós também te amamos muito, filha, falando como se fosse ele e a minha avó. Eu disse, não, vô, eu te amo. Você responde, eu também te amo, minha neta. Né? Não é nós. Eu quero ouvir você dizer, eu te amo. Aí ele começou a dizer, sempre sorrindo e etc., como se fosse assim uma brincadeira que eu estava fazendo com ele, até que em um certo momento eu falava, vô, tchau, vô, te amo. Ele, também te amo, minha filha. Ficou normal dentro da nossa relação. Então, realmente é uma construção. E, inicialmente, se você não é acostumado a ouvir nem dizer eu te amo, vai ser desconfortável, vai parecer fake, né? Porque você está ali trabalhando uma nova habilidade. Mas não é porque é fake, é porque é novo. Então, a gente precisa desenvolver novos mecanismos para amor, para a escuta, para a ternura. E é muito isso que acontece com os meninos também, né? Nossa, parece tão fake, parece tão forçado, mas é porque a gente está criando novos circuitos, novos caminhos.
Então, no começo vai talvez parecer que seja forçado mesmo, mas é acreditar na força do amor, é acreditar na força do cuidado, de um olhar carinhoso. E é muito isso que você disse, né? Assim, os adolescentes, eles não se sentem vistos pelos pais. E os pais, em contrapartida, esperam coisas dos seus adolescentes sem também demonstrar afeto. Então, eles estão sempre numa briga constante. Brigas e brigas e brigas constantes. E muito julgamento. Então, voltando para aquela resposta que você me deu, né, assim, de uma conversa que vai gerar transformação, é uma conversa sem julgamento, é uma conversa sem apontar dedo, sem fazer com que esse adolescente sinta que ele é o problema. E é muitas vezes isso que os adolescentes sentem. Eu sou o problema. E aí eles não recorrem, em momento de sofrimento, de solidão, eles não recorrem a ninguém. Porque eles são o problema e eles vão para dentro de si e isso tem repercussões negativas graves. E todo vício sugere uma dor, sugere uma falta. Qual é a falta que esses adolescentes estão sentindo, né? E muitas vezes desses meninos é carinho, é amor, é olhar, é alguém que valide a experiência desse menino. Porque quando a gente fala que o homem é analfabeto emocionalmente, muitos homens são, não significa que eles não sentem as emoções, eles sentem todas as emoções. A questão é que todas elas acabam sendo traduzidas como raiva. Mas é tristeza, é angústia, é ternura, é amor, é carinho, é paixão, é vontade de cuidado. Só que isso realmente precisa fazer parte do coletivo. E se não tem ninguém cuidando desses meninos, como que eles vão pensar em cuidar de alguém? A gente chegou no finalzinho da nossa entrevista, Zé. E assim, mais uma vez, muito obrigada. E para as pessoas que querem conhecer mais o trabalho do Instituto, o seu trabalho nesses grupos, se vocês têm recursos para dividir, fala um pouquinho sobre o que é que está disponível para as pessoas agora, se elas quiserem saber mais, ouvir mais. Eu super recomendo os dois documentários. O Silêncio dos Homens é fantástico, mas o que mais que vocês estão produzindo agora que as pessoas podem ter acesso? Nesse momento, a gente está trabalhando no projeto Meninos, Sonhando os Homens do Futuro. Então, tem um hot site falando um pouco sobre o que é o projeto. A gente está trabalhando no documentário agora mais especificamente, já fazendo as últimas seleções de cena, já começando a fazer as montagens, enfim, com a previsão de lançamento para novembro desse ano. E a ideia é fazer um lançamento onde, se você quiser fazer uma exibição do documentário na sua escola, na igreja, no terreiro, na escolinha do bairro, na escola de futebol, enfim. A gente está criando um formulário onde quem tem interesse procura a gente. Quem tiver interesse já pode procurar pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, que a gente responde ativamente, né, demonstrando o interesse de exibir o documentário ou de acessar outros materiais. Entre os materiais que a gente tem disponível, além dos documentários gratuitos no YouTube, né, liberado para todo mundo, tem o livro Precisamos Falar com Homens sobre Violência, que lá pelo nosso Instagram você também pega o link, baixa gratuitamente a versão em PDF do livro. O nosso Instagram hoje é onde a gente consegue compartilhar todos os nossos pensamentos, nossas reflexões, nossas observações sobre o que é que está acontecendo. Então, todo dia, de segunda a sexta, tem conteúdo no Instagram, é só acessar, tem bastante coisa lá, interage, a gente responde de praticamente instantaneamente, além de tudo que a gente está fazendo, das rodas de conversa que a gente está promovendo, né? O Instituto PDH Papo de Homem está promovendo o Brasil afora. Quem quiser saber mais sobre o coletivo de masculinidades negras que eu comentei, é o Pluriversais, @Pluriversais no Instagram. É um espaço também que a gente direciona especificamente para homens negros, onde a gente possa conversar sobre as nossas masculinidades, as nossas ideias de ser homem. São encontros presenciais uma vez por mês em São Paulo e encontros online também uma vez por mês para homens do mundo inteiro, de onde estiver dá para participar. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho também, vai pelo Instagram, que é onde eu estou direcionando, né, as informações, @_seu Zé, fica facinho. E a gente vai conversando por lá também. Perfeito. E aproveitando para agradecer esse convite, em nome do Zé Ricardo, em nome do Papo de Homem, do Instituto PDH, e a gente se coloca à disposição para outras conversas com você,
com a sua equipe, com outras pessoas que também estejam interessadas. E de repente a gente volta para falar sobre o lançamento de meninos, né? Quem sabe? Perfeito. Porque tem muito dado que a gente está guardando assim ansiosamente, querendo soltar, a gente está guardando com toda ansiedade, mas esperando o período do lançamento. Tem muita coisa para falar ainda sobre esse universo dos meninos Ah, então, adolescentes. por favor, já precisamos marcar esse próximo encontro para falar sobre esses dados. Mas muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Todos os dados que você passou, eu vou deixar na descrição desse episódio para que seja mais fácil para você aí que está em casa ouvindo. Clica lá e já vê tudinho a partir da descrição desse episódio. Se você chegou até aqui com a gente, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.